informações sobre o Lucas Fernandes, que estava no Botafogo, mas que não pertence ao time carioca, não vai ficar lá, pelo menos para a próxima temporada. Mas a gente não conseguiu confirmar, de fato, essa informação e que existe, de fato, o interesse do Fortaleza. A gente sabe que proposta não tem, mas pode ter existido uma sondagem ao Lucas Fernandes. Ele, como eu falei, ele é um jogador ali do meio campo. Mas Marcelo Paes, nessa semana, em entrevistas também até a TVC, falou que ele deixou escapar algumas posições em que o Fortaleza teria mais prioridade para a contratação. Ele não falou nada do meio campo, mas disse que devem vir pelo menos 4 atletas, de 3 a 4 atletas. É esse o estipulado, pelo menos por enquanto, pelo presidente Marcelo Paes, levando em consideração também que no momento ele está contando com a permanência do Caio Alexandre, né? Tem toda essa situação ainda envolvendo o Palmeiras. Essa situação, né, Matia? Que o Palmeiras não sinalizou nada, se não pagou, não leva. Exato. Se não tem uma proposta timbrada, como diz o Marcelo Paes, não tem como negociar, não tem conversa, não tem negociação, então ele está contando com a permanência do Caio Alexandre, por isso que ele deu esse número aí de 3 a 4 reforços. Ele deixou escapar, claro, o goleiro, como a gente sabe que o Fortaleza está no mercado em busca desse goleiro, e também um atleta ali para defesa, um zagueiro, já que tudo indica que o Bernardo Chapo será emprestado, será negociado com um contrato aí de empréstimo. O Paes não quis falar de fato se sim ou se não, se ele ia ficar ou não no Fortaleza, mas falou, não sei, mas se for negociado, não vai ser vendido, é um contrato de empréstimo. O Chapo, que tem um contrato com o Fortaleza até 2026, é um contrato longo, então o time ainda não quer perder o ativo ali do Bernardo Chapo, será emprestado, um zagueiro jovem também, e deve vir outro zagueiro aí para essa posição. Aí, entrando nesse número de 4 atletas que ele colocou, seria um goleiro, um zagueiro, e ficaria sobrando mais 2 posições. Caso realmente o Moisés volte, o que é o interesse do Fortaleza, esse outro nome seria um atacante, que seria o Moisés, ficaria sobrando aí pra gente especular outra posição. Tem, como eu disse, o Lucas Fernandes sendo especulado no meio campo, e hoje é esse o cenário de que se apresenta o mercado do Fortaleza. Não tem tantos nomes assim especulados, apesar do apenas o Moisés e o Lucas Fernandes também. O Moisés, a gente sabe que sim, existe o interesse do Fortaleza, existe uma conversa do próprio clube com o atleta, o Paes também já falou sobre isso, mas o Lucas Fernandes, por enquanto, apenas sondagens. Importante a Marti trazer esses detalhes aqui, que ela falou de questionando a entrevista que o Paes falou em relação a contratações. Goleiro e um zagueiro. E eu acho que esse leque ainda deve ter que aumentar, Breno. 4, eu acho pouco o número de contratações estipulados, de 3 a 4. Mesmo para começar. Pra pensar, você tem, como a Martinha falou, o Moisés, que é um desejo. Um goleiro, que é um desejo. Aí você já matou 2. Aí você tem que trazer mais um zagueiro, mas o Bernardo Chapo, defensivo tá o Bernardo Chapo pode ser emprestado. Tá no limite. O Tobias, então, o Tobias também pode ser emprestado, pode sair, aí você vai trazer só um zagueiro, já fica faltando só mais uma. E aí você tem que observar. E se o Caio sair, né? Se o Caio não ficar, se o Palmeiras fizer a proposta e levar o jogador nas laterais, por exemplo, o Dudu vai permanecer como substituto do Tite. Esse ano ele não foi tão bem. Mas o Pikachu já tá meio encaminhado, né? Mas o Pikachu já tá, né? A gente tá falando de novas peças. Eu não sei se... Eu sei que são contratações pontuais, porque o Fortaleza costuma trazer peças que são até mais caras, então você não pode trazer em grande quantidade, eu até entendo isso. Mas, por exemplo, saiu o Romero, tem que vir alguém pro lugar dele. Alguém pro lugar dele. No meio de campo, o Hércules vai voltar, mas não é logo no comecinho, vai demorar alguns meses ainda. Tem que levar em conta também que o Hércules não vai voltar pra já ir jogar. Exatamente. Também. Assim como o Pedro Rocha. Exatamente. O Zanocelo não deve ficar, deve ser devolvido ao Santos. Tem a situação também do Caio, que a gente já falou que pode ficar ou não. Eu acho que 4 fica pouco pra esse primeiro momento. Claro, é como a Marta falou, não quer dizer que ele vai trazer só 4. Ele tá dizendo que é a previsão inicial, né? No momento, eles estão trabalhando com 3, 4 peças. Mas eu acho que vai acabar sendo um pouco mais. Até porque a gente tem que lembrar que a primeira janela foi antecipada, foi encurtada. A primeira janela termina em março e o estadual, por exemplo, termina em abril. Ou seja, você não vai terminar o estadual, não dá pra... Vamos ver o que falta pra reforçar pra Série A. Não, meu amigo. Já foi. Depois de março, só em julho. Depois de março, você pode contratar em julho, a não ser que seja jogador livre. E a gente sabe que jogador livre com qualidade depois de março é difícil ser achado. Exatamente, era isso que eu ia pontuar, que na segunda janela as contratações, além de serem... o leque de opções, ele é muito mais reduzido, né? Então, o Fortaleza... O próprio Marcelo Paes, se não me engano, em entrevista ao GE, falou que o Fortaleza agora estava liberado, depois da questão do transfer né? Liberado para ir forte ao mercado. Então, esse número de contratações deve aumentar, e aí eu acho que o grande foco vai ser a questão da defesa, né? Tanto na defesa e laterais ali, tudo junto, né? Pois é, e tem também algumas peças para substituir no ataque. Por exemplo, se o Guilherme não renovar, tudo bem que ele vai tentar trazer o Moisés, tem o Machuca ali também e o Pedro Rocha, mas sai o Romero também, então ele vai ter que trazer gente pro ataque. Eu acho que é um número inicial, mas não creio que até março o Fortaleza faça só 4 contratações. E outro detalhe importante, hein? Porque o Marcelo Paes disse que o estadual já é uma prioridade de fato, começando até quando ele foi questionado em relação à utilização da base. Verdade. Não. Vai ser a equipe titular valendo. Denise,